Rossi, olha que belíssima explanação a tua. Muito obrigado. Primeira observação é que demonstra a sua proatividade. Você com a clavícula quebrada, mesmo assim todo enfaixado, sem condição nenhuma de escrever no quadro como professor, foi enfaixado literalmente para a faculdade, ou seja, não foi... Se fosse qualquer outra pessoa, ficaria lá deitado, ó vida, ó céus, porque isso aconteceu comigo, e não iria. E você foi. Isso demonstra um ponto do seu caráter. Não é à toa, quando eu comecei aqui a live, eu falei que você realmente era uma pessoa especial. E já demonstrou esse primeiríssimo ponto. E a segunda situação, que eu quero te fazer uma pergunta, porque muitas pessoas que estão nos assistindo aqui, Rossi, nunca trabalharam com perícia. Mal, assim, não fazem ideia do que é isso. Porque acham que precisa de concurso público para atuar nisso, que precisa fazer o curso de direito para poder atuar nessa área. O amigo, durante toda essa sua carreira como executivo, teve experiência com perícia, Rossi? Não, com perícia não. Eu posso dizer sim que eu atendi peritos, atendi fiscais, né? Mas eu nunca tinha me aprofundado na carreira de perito. Foi algo que eu acabei conhecendo, como eu falei, depois que eu encerrei o meu ciclo corporativo em 2020, quando eu comecei a pesquisar, e eu tinha um foco muito claro, e tenho isso até hoje, pesquisar coisas que eu pudesse desenvolver com liberdade geográfica, e cada vez mais interessado nisso, porque eu estava assim com os filhos dispersos aí pelo Brasil. Eles estavam aqui no Brasil, né? Mas agora eu tenho uma filha, dos 6 filhos, os biológicos pelo menos, eu tenho uma filha biológica aqui em Curitiba, outra na Alemanha e outra em Portugal. Tá brincando? Então, essa história da perícia, eu falei assim, caramba, eu posso desenvolver isso e ser aquele nômade digital, digamos assim, de colocar uma mochila nas costas, fazer um período lá de 3 meses na Alemanha, de mais 3 meses em Portugal, ficar hospedado ou na casa deles ou em outros lugares, né? Fazer um pouco de turismo e ainda trabalhar, né? Então isso é muito legal, porque você não precisa se aposentar para viver, você pode viver ao longo da vida. Nunca esqueça, Fantástico, viva ao longo Rossi. da vida. Fantástico. E, Rossi, antes da aula, a gente havia comentado que você é um especialista em departamento de recursos humanos. E a maioria dos alunos que estão nos assistindo agora, com certeza, ou já trabalharam numa empresa, ou estão trabalhando atualmente. E muitas vezes eles estão procurando uma profissão, Rossi, que dê esse alívio àquela pessoa. E você, como especialista em departamento de recursos humanos, tem essa vivência de que realmente a pessoa muitas vezes se entrega para uma empresa, o melhor da sua vida, para no final ter uma certa segurança, e muitas vezes essa segurança não vem. Aí eu pergunto a você, com a perícia grafotécnica, Rossi, você consegue elaborar, trabalhar exclusivamente online ou tem que presencial? Como que é essa história? Eu consigo trabalhar exclusivamente online, porque os trabalhos, quando necessários que sejam feitos de forma presencial, ou você utiliza de algum correspondente que possa fazer aquele serviço em parte da perícia, ou caso o magistrado exija que aquela perícia seja toda conduzida de forma presencial, você pode declinar daquele pleito e outros trabalhos virão. Não há problema algum, né? Então, assim, grande parte dos trabalhos, por exemplo, eu estou com 37 perícias no momento. Dessas, algumas já foram concluídas, mas dessas 37, apenas uma foi presencial, que é na cidade onde eu estou aqui, ficando a maior parte do tempo, e teve uma segunda, que casualmente, por algum mal-entendido ou por alguma situação que eu desconheço, foi requisitado que fosse feito presencialmente. E aí você faz do limão uma limonada, né? Isso aconteceu na semana passada, né? Eu olhei assim, a intimação do juiz foi muito próxima da data da coleta, que já estava agendada de forma virtual, e como o professor bem ensina, desde o momento da petição eu já informo, o perito informa que não reside naquela cidade e, caso necessário, diligências, comparecimento em audiências e tudo mais, que seja feita de forma remota. Só que isso passou sem qualquer percepção. Uma semana antes da coleta, a magistrada pediu que fosse feito presencial. E, para minha felicidade, era próximo de Curitiba. O que eu fiz? Fui lá visitar minha filha, fiz o neto,
comer uma pizza, beber um vinho, né, e fazer a perícia. Então, é aquela história de viver ao longo da vida, né? Eu arranjei a agenda, consegui mexer aqui, deu tudo certo. Então, assim, dá para trabalhar remoto? Dá. Tanto que eu acredito que eu estarei a planos de possivelmente me mudar para fora do Brasil, dentro de mais uns 2 anos, e seguramente eu posso continuar com a perícia, né? A escola e os peritos que já são formados formam uma comunidade, naqueles alunos que têm os grupos, inclusive, você vai conhecendo peritos e você vai formando amizades. Alguns dos quais já foram entrevistados pelo mestre, né? Outros que eu ainda estou conhecendo, e você vai construindo uma legião de pessoas que se ajudam. Né? Então, eles podem trabalhar como representantes, caso necessário, numa situação presencial.